Olá pessoal, esse vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente a respeito dentro do que eu geralmente converso, que é sobre carreira e esse tipo de coisa, né? E é um vídeo diferente porque eu acho que é importante eu chamar a atenção desse tipo de efeito que a gente está vivendo hoje em dia na sociedade, né? Nós estamos perdendo a capacidade de ouvir, né? Estamos perdendo a capacidade de ouvir o próximo. Isso acontece em vários segmentos da sociedade hoje em dia, né? E está se tornando muito difícil haver uma comunicação. Por quê? Porque quando a pessoa está tentando te explicar algo que é aquilo que você não quer ouvir, ou dois, você já tem uma opinião pré-formada, tá certo? Ou três, você simplesmente discorda já da pessoa. Então, nesses três cenários, quando a pessoa está te explicando algo, você já está pensando o que? Na resposta, tá? Em como ir de encontro àquele argumento. Então você não está nem ouvindo, primeiro, digerindo, segundo, e aí refletindo sobre uma resposta que leve em consideração aquilo que o cara falou, né? Ou, um contra-argumento que seja baseado nos fatos que o cara te entregou. Então tá difícil, por quê? Porque as pessoas não querem mais ouvir. Tá muito difícil a convivência em uma sociedade onde um lado não quer ouvir o outro. Isso, infelizmente, vem ocorrendo. É um efeito que não acontece só no Brasil, não. Hoje em dia acontece em várias partes do mundo. Por quê? Porque se tangenciou o clima geopolítico entre esquerda e direita muito acirrados, tá certo? E aí acontece que os radicais de cada lado acabam tendo influência muito forte no que o cara lá de baixo, que às vezes nem está tão engajado, mas absorve aquilo por quase que osmose, começa a repetir o que foi dito. Por que eu estou trazendo tudo isso à tona agora? Porque eu venho observando isso já há um tempo, mas essa semana em particular aconteceu comigo isso, né? Aconteceu comigo isso por quê? Porque primeiro, eu vi, né, no dia 2 de abril um auê muito grande sobre o filme 1964, né? Bem, o auê todo da mídia era que era um filme pró-ditadura, e eu acho que é impossível, não tem como, tá certo, se criar um filme que se defenda a ditadura em si, porque é uma coisa errada, tá certo? E não tem como defender a ditadura em si, né? Porém, eu venho acompanhado já o trabalho do pessoal do Brasil Paralelo e venho notado que eles fazem documentários de excelente qualidade baseados em fatos. E muitos fatos que às vezes não são acessíveis, tá certo? De uma forma com tanta qualidade quanto eles colocam. E aí eu dei o benefício da dúvida. Eu falei assim, não, vou assistir para ver qual é, né? E eu fiquei surpreso que os caras batem dos dois lados mostrando os fatos. Quando você termina de assistir o filme, você reflete assim, caraca, agora tudo faz sentido. Não existe no filme uma defesa de A ou B. Inclusive eles até falam que houve o erro, tá certo? Os militares continuaram no poder, os caras colocam isso. Então eu fiquei surpreso, né, de como muita gente reagiu sem nem ter visto o filme, simplesmente porque viu o título 1964, motivo 1. Segundo, porque o pessoal que votou na direita estava recomendando o filme, então automaticamente eu passo a odiar aquele filme sem nem ter visto e destratar o que era, porque como já existe um ódio por um lado, então eu vou odiar isso aqui também, tá entendendo? Então as pessoas não querem mais ouvir o diálogo e entender as situações, não querem mais. Então essa semana, simplesmente porque eu me manifestei dando parabéns pro pessoal do Brasil Paralelo pela qualidade da produção e como foi interessante conhecer esse lado que eu não conhecia, tá certo? Eu sempre ouvia só um lado, né? E foi interessante ver como é que tudo surgiu. E aí fui diretamente atacado no Twitter e tudo mais. Não vou colocar
a imagem aqui, né, para não dar, digamos, audiência a quem de fato não merece, porque eu acho que a pessoa que perde seu tempo atacando outra pela internet, sem nem conhecer, sem nem saber os motivos e principalmente sem nem ter propriedade para falar do que está falando, não merece nem ser mostrado aqui, né? O ponto, pessoal, é o seguinte: se a gente continuar sem diálogo e sempre apenas reagindo baseado ao viés de esquerda ou direita, ou seja o que for, não vai chegar a ponto nenhum. Simplesmente vai continuar dividindo cada vez mais e vai piorar tudo, certo? Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é que esse comportamento, às vezes, as pessoas trazem para o trabalho também. Agora eu volto para o meu vídeo tradicional falando de coisas do trabalho. Por quê? Porque quando o cara ele está tão predisposto a sempre reagir ao que ele vê e discorda através de não ouvir, digerir e processar aquilo, ele já vai reagindo, ele leva para o trabalho aquele comportamento. Tem gente que chega para perguntar as coisas para mim relacionadas à tecnologia, trabalho, e quando eu vou responder, o cara nem leu direito. Por quê? Porque dá para ver que o cara durou 2 segundos a leitura dele, o cara já vai com um contra-argumento. Eu, mas diabo é isso, tu leu o que eu falei? Opa, cara, não, peraí, deixa eu prestar atenção. Porra, deixa eu prestar atenção. A gente está tendo um diálogo aqui, tu pergunta uma coisa, eu te respondo com propriedade, e aí tu já contra-argumenta o que eu respondi, aí quando eu pergunto, peraí, tu prestou atenção no que eu disse, tu leu direito o que eu disse? O cara se toca aqui, pô, eu falei merda. Tá entendendo? Então, antes de responder as coisas, leia com atenção. Existe uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia, que é o famoso scan, né? O cara não lê a coisa, o cara simplesmente scan, pega palavras, pum, aí responde baseado naquele scan. Ele não leu tudo. Interpretação de texto é importante, amigo. E para você interpretar o texto, você tem que ler tudo, às vezes lê mais de uma vez, por isso que tem ninguém que não passa em prova. Tá? Porque não lê a coisa direito. E aí, pessoal, o costume de casa vai à praça. Você se acostuma em não prestar atenção, não ler. E se não entendeu, lê de novo com uma outra perspectiva antes de fazer uma pergunta ou antes de jogar o teu argumento. Tá entendendo? Então eu coloquei um exemplo do filme só para iniciar esse processo de reflexão, tá? Mas isso se expande para outros horizontes. Você precisa ler, entender, digerir, aí sim você vai opinar, né? Aí sim você vai opinar, porque senão fica complicado. Fica complicado para ter um diálogo dessa forma. Então a gente está nesse processo hoje em dia que talvez sejam as mídias digitais que estejam causando isso. O Twitter com poucos caracteres, né? Que a pessoa tem que ser breve. Então a pessoa está acostumada a ler pouco e tomar conclusões. Basta ver, pessoal, os títulos de reportagens. Às vezes a reportagem ela é muito mais abrangente. Mas como é que é o título? Fulano de tal fez tal coisa. Aí quando você vai ler, oxe, espera aí, isso aqui, dentro desse escopo, aquele título ali é 1% do que aconteceu. É o chamado clickbait, né? A pessoa faz a chamativa horrível, aí quando você vai ler, você fala assim, não, o quê? Tudo para ganhar clique. E tá todo mundo caindo feito um pato nesse escopo. Entendeu? Tá todo mundo caindo feito um pato nesse escopo, por quê? Porque clica, às vezes nem clica, às vezes já compartilha aquilo online, sem nem ter lido tudo, sem ter validado se aquilo é verdade por completo. A pessoa já compartilha, tá certo? Por quê? Porque vai ganhar like, vai chamar atenção. Então tá muito complicado. Eu tenho ficado muito ausente de alguns tipos de redes sociais justamente porque eu cansei desse tipo de comportamento. Então eu tô me levando a usar LinkedIn, Twitter de uma forma totalmente profissional, porque tá difícil. Tá difícil você conseguir ter algum tipo de conversação séria e produtiva, que não vá simplesmente waste your freaking time.
E eu ganhei muito tempo ao parar, né, de tentar argumentar com o que não pode ser argumentado porque a pessoa não quer ouvir. Então cansei, parei. Eu prefiro gravar esse vídeo aqui pra você, e você não pode comentar aí embaixo para não começar uma outra mazela de comentário besta que não agrega em nada. Se quiser falar comigo, vai lá no About, tem meu e-mail, manda e-mail pra mim. Por quê? Porque aí quem manda e-mail pra mim, eu sei que tem aí o intuito de ter uma conversa séria, ter um follow-up daquilo que eu falei. Tá entendendo? O comentário embaixo é só waste of time na maioria das vezes. Então, muita gente já pergunta, Yuri, abre os comentários aí pra gente interagir. Interage via e-mail, macho. Que aí é eu e tu falando, só nós dois. Pra que audiência? Pra que eu preciso dessa audiência pra conversar? Vamos conversar nós dois. Eu canso de mandar e-mail pra pessoas que me mandam mensagem pedindo ajuda em carreira e tudo mais. E eu falo, né? Eu converso. Mas eu converso nesse 1 a 1, a conversa privada. Por quê? Porque aí o cara não precisa ser gaiato. Tem muita gente que comenta só pra ser gaiato. Solta piadinha. Rapaz, isso é uma conversa séria, macho. Aí solta piada na cara do caralho. Tá entendendo? Então, pensem muito bem, reflitam sobre isso. Né? Reflitam sobre isso por quê? Porque é o costume. Nós, humanos, somos máquinas dominadas pelo habit, pelo costume. Aquilo que a gente faz repetidas vezes torna-se second nature, né? Torna-se a segunda natureza da gente. A gente acaba fazendo de forma que a gente sem nem pensar. Então a melhor coisa que se faz na vida é repetition, é repetir aquilo. Quando a gente repete muitas vezes uma ação, aquela ação se torna hábito e a gente repete sem nem estar se tocando. Então o hábito de ler, interpretar, raciocinar e depois escrever, responder, falar é importantíssimo. Sem esse hábito, a gente vai estar decaindo do ponto de vista intelectual, de argumentos e de sociedade como um todo. Tá? Então tenho essa pequena reflexão. E não sai por aí atacando as pessoas, não. Cada uma pessoa tem uma visão que ela, por algum motivo de vida, fez chegar àquele ponto. E o seu ataque a ela só vai criar uma aversão entre os pontos. É muito melhor conversar na boa, mostrar os argumentos e criar essa evolução do pensamento. As pessoas que eu mais influenciei foram pessoas que eu tive conversas de longo prazo. Não só uma vez, mas várias vezes sobre o assunto. Até as minhas filhas, para me convencer elas de alguma coisa, eu não mando, faça isso. E por quê? Porque eu não falo isso. Eu vou convencendo, eu vou conversando, eu vou mostrando, eu vou explicando, a gente vai dialogando. Pode demorar uma semana, pode demorar 2, pode demorar um mês. Mas no final, elas entendem, tá certo? Depois desse longo prazo de conversa, que é o caminho. Então, é mais ou menos por aí, pessoal. Queria só passar essa mensagem, tá ok? Sem nenhum tipo de viés ideológico. Eu estou aqui simplesmente para mostrar fatos que estão ocorrendo no dia a dia e a gente nem se toca que está ocorrendo, tá bom? Um abraço e até a próxima.